na minha compreensão, a partir de arranjos produtivos, né? Então, eu preciso abandonar qualquer pressuposição de equilíbrio, né? Por que esse termo equilíbrio? É um debate muito teórico e específico. Mas a ideia de que os agentes econômicos estão em equilíbrio, são otimizadores, e o sistema, por si só, encontra as melhores soluções, essa ideia está profundamente arraigada nos últimos 20 anos, e está arraigada mesmo nas pessoas que são responsáveis por fazer políticas. Quando a existência de política, a gente defender que haja política pública para a área econômica, pressupõe que a gente está considerando que aqueles agentes econômicos não estão em equilíbrio, não são otimizadores, não sabem o que é o melhor. Porque se eles soubessem, eles não precisavam da gente. Se eles soubessem, eles não precisavam de instituições para apoiá-los. Então a gente tem que reconhecer, se a gente está debatendo política, a gente tem que reconhecer que o mercado não resolve os problemas, nem mesmo os dele. Porque se o mercado resolvesse os problemas deles, a gente não precisava de um banco público para financiar investimento, deixa os bancos privados financiarem. A gente não precisava de política para conceder crédito para micro e pequena empresa, o mercado resolveria isso. A gente não precisava de uma política de ciência e tecnologia para que as empresas inovem, elas faziam isso por vontade própria, né? Então, se a gente precisa fazer política para tudo isso, e inclusive para distribuir renda, é porque o mercado não resolve. Então, isso tem que ser um pressuposto. A análise deve ser dinâmica. Então, como a professora Lúcia falou, qualquer mapeamento é interessantíssimo, é importante, mas é sempre uma fotografia, né? O método deve prever o estudo empírico, como ela falou, o estudo de caso é fundamental, você tem que visitar os agentes. Em economia a gente tem essa vantagem que é desprezada muitas vezes, né? O físico não pode ir até a estrela que ele quer analisar, a gente pode ir aos empresários, a gente pode ir aos trabalhadores, a gente pode ir às instituições e conversar com eles, né? Isso é fundamental, apareceu a minha placa ali. Reconhecer diversidade e é fundamental, a gente tem que saber identificar quais são as formas, os mecanismos que introduzem novidade naquele arranjo produtivo. A novidade vem de onde? Ela vem das instituições de ciência e tecnologia, elas vêm das empresas, ela vem dos órgãos governamentais. Identificar de onde vem e como são selecionados. Eu vou acelerar mais, por favor, pode passar. Então, a construção de uma definição para APLs, nós já temos uma maravilhosa. Aqui eu estou apenas tentando destrinchar um pouco essa definição. Eu gosto de colocar que ela tem duas dimensões, uma intensiva e outra extensiva. A dimensão intensiva, ela diz quais são os elementos fundamentais, os elementos comuns que todo objeto real que eu chamar de APL deve ter. E a dimensão extensiva reúne toda a classe de elementos que correspondem àquele elemento fundamental, que tem aquele fator fundamental. Pode passar. Pode passar. Então, na dimensão intensiva, ele é, como eu falei, um sistema complexo, auto-organizado, articulado entre seus atores, que, em seu papel na geração de valor através da produção de conhecimento, define um território de ação, e como a professora Lúcia falou, esse território de ação não é demarcado por fronteiras políticas, não é demarcado por um rio que separa os dois lados, pela fronteira do município, do estado, do país, e em permanente transformação através de processo inovativo. Isso é o que caracteriza um arranjo produtivo. Agora, empiricamente, isso dá em quê? Pode passar. Um conjunto heterogêneo de atores que pode ter quaisquer destes papéis, né? Eu já vi vários estudos sobre EPLs, a Rede CIS não é a única que trabalha com conceito, e já vi definições assim, as mais estranhas. Quer dizer, um APL é uma aglomeração que tenha pelo menos 50 empresas. Já vi definição desse tipo. Eu fico pensando, se no dia que esse rapaz publicar esse estudo, uma empresa fechou, ele não tem mais uma APL, porque só são 49. Né? Quer dizer, que tipo de definição é essa? Né? Se o governo federal resolvesse fazer uma política para a família, né? Política para as famílias, estabelecesse que uma família é um conjunto de pessoas onde tem que ter um pai, uma mãe, um avô e uma avó e 3 filhos, quantas famílias ficariam de fora? Mas família não é isso. A gente define família por outras coisas, pelo tipo de relação que aquelas pessoas têm umas com as outras. Todo mundo que se encaixar nisso é uma família. Então é a mesma coisa para arranjo produtivo. Pode passar. Pode passar. Então, ele tem um único conteúdo. Trata da produção de conhecimento fruto da atividade humana. É isso que a PL faz. Ele tem várias formas. E, infelizmente, em geral, as formas estáticas
são sempre as mais fáceis de identificar e as priorizadas. Então eu vejo as empresas fisicamente, eu vejo as máquinas das empresas, eu vejo o número de postos de trabalho, mas eu não vejo as relações. As relações não são observáveis, nem são compartimentalizáveis, nem codificáveis num papel. Eu posso escrever 1000 páginas sobre as relações entre as empresas de confecções de Campina Grande, que não vai nem arranhar o que é de verdade esse conjunto de relações. Por isso a importância da gente estar lá presente. E também, como a professora Lúcia falou, as instituições entenderem que fazem parte do APL, e a gente, com esse estudo, a gente faz parte do APL. O APL, qualquer dos APLs que a gente colocou nesse estudo, analisou, conversou, ele agora não é mais o mesmo porque a gente interagiu com essas pessoas. Porque a gente falou da política, porque a gente produziu um documento que eles vão ler ou vão ser afetados de alguma forma. Pode passar. Então, para desfazer essa confusão, o que é que eu proponho? Que a gente reforce sempre que a PL é um conceito teoricamente restrito. 1 minuto. 59, 58, 57. Em sua dimensão intensiva, a um conteúdo e um modo de análise. Agora, é empiricamente flexível. Qualquer forma de organização produtiva pode ser um arranjo produtivo local se ele preencher o primeiro requisito. Pode passar. Aí eu ia começar, eu estou na metade dos slides só. Aí eu ia começar a discutir como as instituições que a gente analisou tratam essa questão conceitual. Mas eu queria ir lá para o fim, por favor, eu ainda tenho 37 segundos. Aí, volta um pouquinho. Dimensão das políticas públicas. Então, aceito o pressuposto de que a gente faz política porque o mercado pode fazer muita coisa boa, mas ele não faz tudo, né? E ele não sabe o que é o melhor coletivamente, ele pode tentar buscar o melhor individualmente. Eu discuto um pouco também no relatório 2 dimensões da política pública, uma que eu chamo direta e efetiva e outra indireta, né? E nós estamos numa instituição que faz o que eu chamo de política indireta, porque ela concede crédito para que os agentes privados façam algo que ela entende que vai ser bom futuramente, né? Então, eu posso conceder crédito para um parque de diversões, por exemplo. Ele vai gerar emprego e renda, digamos, em Santa Rita, lá na Paraíba. E aí eu espero que com aquele emprego e com um salário que o banco pode torcer para que seja levado, aqueles trabalhadores de Santa Rita vão conseguir, por conta própria, adquirir os bens necessários para que tenham uma boa qualidade de vida. É isso que eu chamo de política indireta, né? E muitas vezes toda essa cadeia de eventos não acontece. A outra forma é uma forma direta. Eu vou lá em Santa Rita e eu faço uma rede de esgoto para aquela população que não tem, né? E aí eu diretamente e efetivamente eu gero um impacto que eu quero, que é melhorar as condições de vida. Então a gente tem que entender também tipos diferentes de políticas públicas e qual tipo mais apropriado para os arranjos produtivos e para cada arranjo produtivo. Um arranjo em Santa Catarina pode não precisar mais